Quantas vezes você ficou parada olhando para a tela, vendo várias coisas que você precisa fazer e simplesmente não conseguiu sair do lugar? E sabe o que passou na sua cabeça naquela hora? Nossa, que preguiça, que falta de vontade. Mas e se eu te disser que talvez a preguiça não tenha nada a ver com isso? O que você está sentindo tem nome e tem explicação. E que se você continuar se culpando por isso, tá te fazendo mais mal do que bem. Fica aqui comigo, que em poucos minutos eu vou mudar a forma como você pensa, poucos minutos, pensa de você. A gente vive numa época que nós mulheres acorda já devendo algo, devendo disciplina, devendo produtividade, devendo resultado. O dia mal começou e tem uma lista imensa te cobrando resultado. Trabalhar bem, comer bem, treinar, cuidar dos filhos, estudar, ir para academia, cuidar da casa, se cuidar e ainda parecer leve, feliz resolvendo tudo isso. E na internet tudo parece tão fácil, né? Todo mundo tem alguém seguindo aí que acorda às 5 horas da manhã, com uma rotina perfeita, com a pele perfeita, com os relacionamentos perfeitos, com um suco verde na mão, com aquela energia fora do normal. O que ninguém te mostra é o que acontece nos bastidores. O que ninguém fala é que o cérebro humano, ele não foi feito para operar o tempo todo. Quando a exaustão vira padrão, a internet tem uma resposta pronta para te dar. Falta de disciplina, falta de comprometimento, falta de força de vontade. E muitas mulheres passam anos acreditando que algo está errado na vida delas. Mas a ciência conta uma história bem diferente disso. Por isso aqui a gente vai falar sobre ciência. De um jeito óbvio que vai fazer sentido no dia a dia. Seu cérebro, ele é um órgão que gasta energia no dia. E não energia metafórica. Energia real, energia calórica, biológica. Cada decisão que você toma consome uma parte do seu recurso neural. Cada notificação que você recebe, você processa. Cada preocupação que você recarrega, cada cobrança você absorve. Agora imagine o ambiente que a maioria das mulheres vive hoje. Excesso de tela, preocupação constante, comparação nas redes sociais, ansiedade crônica, uma quantidade de informações infinitas, informações chegando a todo momento, cognitiva. O que acontece com o seu cérebro quando ele entra em sobrecarga? Ele perde a capacidade. Você fica com menos foco, menos clareza mental, menos energia disponível para tomar decisões e começar tarefas. E aí que começa a aparecer os sintomas que a maioria das pessoas chamam de preguiça, cansaço constante, procrastinação, brain fog, dificuldade de concentração, sensação de estar travada. Isso não é fraqueza de caráter, é fisiologia. Quando o cérebro ele está sobrecarregado, ele entra num estado de defesa. E nesse estado, tudo parece bem maior do que é. Você olha para uma tarefa simples. Responder um e-mail, organizar uma gaveta, começar uma tarefa simples. Digitar um texto e sente como se fosse um obstáculo enorme, como se não tivesse forças para começar. Isso tem uma explicação. Córtex pré-frontal. É uma coisa tão científica que eu até deixei aqui para mim ler para vocês verem que eu não estou tirando isso da minha cachola, tá? É uma parte do cérebro responsável por planejamento e organização funcional. É que ele funciona mal quando estamos exaustos. Aí o cérebro ele continua buscando um caminho mais fácil para se sentir bem. Por isso que às vezes a gente se joga para as telas. Dopamina rápida, scroll infinito, vídeo curto, comida, qualquer coisa para a gente sentir aquele alívio imediato. Não é falta de disciplina, é o cérebro tentando sobreviver ao excesso. Esse ciclo tem nome: paralisia por sobrecarga. Para você sair dele, não vai acontecer com uma autocobrança. Vai acontecer com uma regularização. Eu preciso falar o que eu acho genuinamente perigoso. A cultura da produtividade reduz um problema biológico complexo a uma questão de caráter. Você não rende porque não se sente suficiente. Só que às vezes a mulher que não rende é a mulher que está dormindo mal há meses. Às vezes ela está com ferritina baixa, está ansiosa de forma clínica, está com os hormônios desequilibrados, está emocionalmente esgotada de uma situação que ninguém vê. A neurociência já mostrou que um cérebro dessa forma tem
Sim, a capacidade reduzida. Fica literalmente mais difícil começar tarefas, manter o foco, tomar decisões sustentadas, principalmente com constância. Forçar mais disciplina em cima de um cérebro que já está cansado, exausto, sobrecarregado, não vai resolver. É como tentar acelerar um carro sem combustível. O que esse cérebro precisa não é de mais cobrança, é de autocuidado. Como sair da sobrecarga? O que realmente funciona? Não vou te dar uma lista de hábitos miraculosos aqui. Eu vou trazer pelo menos algumas coisas que vão te ajudar. Coisas que, obviamente, eu basei com ciência, isso daqui. Primeiro, reduzir o estresse de estímulo. Crie janelas de silêncio. Gente, isso é real. Eu falo porque isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu não consigo produzir muito quando eu estou simplesmente muito passando a tela sem parar, vendo muitas redes sociais. A comparação constante, ela destrói a gente também. Ela consome as redes sociais, infelizmente, consome demais a nossa energia. Segundo, micro hábitos e não metas gigantes. Gente, não adianta você colocar aí que você vai, tipo, eu vou pra academia e vou malhar 2 horas. Você vai precisar começar com pequenos hábitos. Então, tipo, ao invés, já que eu não consigo ir pra academia todo dia, vou tentar caminhar todo dia 15 minutos. Vou tentar beber água, mais águas. Não, tipo, tomar 4 litros de água, mas vou tentar pelo menos bater o mínimo. Vou tentar tomar mais copos de água. Vou tentar dormir um pouquinho mais cedo essa semana. Na próxima eu tento diminuir um pouquinho mais. Quando você coloca hábitos muito grandes, mudanças muito gigantescas, automaticamente a gente tem a tendência a não conseguir atingir. Sono não é luxo. Privação de sono é uma das coisas que você não vai conseguir produzir. Você não vai produzir tão bem quanto uma pessoa que ela tá mais descansada. Não adianta, não tem discussão. Eu já fui um tipo de pessoa que já trabalhei de madrugada e eu sabia que eu ia dar conta, só que depois, com o tempo, eu fui percebendo que a privação de sono que eu tinha realmente fazia com que eu não conseguia produzir durante o dia, não conseguia fazer muitas coisas. Então, assim, ter um mínimo de horas tem que ter horário pra dormir e tudo mais. Você não precisa, tipo, às 10 eu durmo. Não. Mas você precisa, tipo assim, cara, tal horário eu vou desligar as redes, vou parar de assistir televisão. E aí você começa a pegar no sono automaticamente com o tempo. Sabe, pequenos hábitos. Você também precisa começar a mudar a narrativa sobre você. Toda vez que você começa a falar que, eu sou uma pessoa que eu não sou produtiva, eu sou uma pessoa que eu sou preguiçosa, eu sou uma pessoa que eu não consigo, você automaticamente começa a ser e se tornar essa pessoa. Então você precisa urgentemente começar a mudar a sua narrativa, porque conforme você vai falando isso, você acaba afirmando pra você algo que simplesmente você não quer ser, só que você tá o tempo todo afirmando aquilo lá e o seu cérebro começa a acreditar que você é aquela pessoa e você começa a se tornar aquela pessoa. Então, ao invés de você fazer isso, você precisa começar a falar coisas mais positivas sobre você também. A gente vive num mundo onde sim, a gente é cobrado o tempo todo a perfeição das redes sociais, pele bonita, cabelo bonito, os dentes bonitos, relacionamentos perfeitos, vida perfeita, casa perfeita. Essa cobrança excessiva faz com que a gente se sinta incapaz de resolver coisas pequenas. E talvez você não esteja preguiçosa, você não é uma pessoa preguiçosa, você só esteja cansada. Bru, mas eu não faço nada. Talvez você esteja só cansada de ser bombardeada o tempo todo e quando você vá produzir, começa a produzir, você não consegue porque você foi bombardeado o tempo todo e aí quando você começa a produzir, você começa também a se comparar com os outros e aí você não tem, obviamente o resultado muitas vezes que o outro tem, ou você não tem a vida que o outro tem, e aí isso acaba te deixando ainda mais cansada, ainda mais sobrecarregada, e entra naquele loop infinito. Tenta fazer esses pequenos ajustes, primeiramente. E aos pouquinhos a gente vai trazendo mais vídeos aqui, até para você aprender outros novos ajustes, para que você comece a mudar hoje com esses pequenos ajustes que simplesmente é 0,800. Seu valor ele não é determinado pela sua produtividade. Um cérebro cansado não precisa de mais punição, ele precisa de cuidado. Comenta aqui embaixo se você precisava ouvir isso. Salve esse vídeo ou compartilha com uma amiga que
precisava também desse conselho de hoje. Espero você no próximo vídeo.